Fê, liberado para você poder fazer o registro. Elcio, Álvaro na sala, boa noite, boa noite. Acho que a gente pode mandar um alôzinho ali no grupo de Telegram, né, dizendo que vai começar. Leonardo, quanto tempo, meu Leonardo! querido? Quanto tempo, galera? Como vocês estão? E aí? Saudade de E vocês. E aí, aí? tudo certo aí? O Léo é dos tempos da cabana PDH. Oh, long time ago, né? Pô, Nossa, todo mundo já morreu, ressuscitou umas 3 vezes nesses 10 anos. Caramba, já fazem 10 anos, né? Esse mesmo. Né? Tempinho aí. faz cara, faz tempo. Pessoal, vamos só dar uns minutinhos para a galera ir chegando. O Fê tá mandando uma luzinha ali no grupo dizendo que vai começar. Antes da gente oficialmente iniciar com o Fred o nosso encontro sobre relacionamentos amorosos. Beleza. Pedro na sala, quem mais? Boa noite. Edu, de João Pessoa, boa noite, boa noite. Boa noite. Uma coisa que a gente tem feito é colocar o nome e a cidade de onde a gente está falando. Colocando aqui. Pronto, eu renomeei aqui. E às vezes as pessoas vão se conectando, né? As diferentes cidades e estados. Então mudo isso. Edu, como é que você tá? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Olá, boa todo noite. mundo. À noite. Boa Humberto, noite. boa noite. E aí? E aí, o Alisson, beleza? Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. À noite. Pessoal, quem for chegando, eu convido para já ligar a câmera, porque aí a gente vai se vendo, vai abrindo a roda, né? Silvio, boa noite. Eu estou olhando aqui a lista dos membros e vendo. Ricardo. Quem está pela primeira vez num dos encontros? Só para eu saber. Júlio, mais alguém? Ricardo, de Jaraguá. Júlio, Silvio. Também. Muito bem-vindos. Humberto também, né? Primeira vez. Também. Pessoal, o Humberto é um dos fundadores do coletivo Pais Pretos. Está ali no nosso grupo, né? Não sei se todo mundo já viu, já interagiu com ele como um caseiro. Então, uma alegria o Humberto estar conosco. Uma alegria e uma honra. O projeto Pais Pretos é incrível. Para quem não conhece, parem tudo e conheçam. Todo mundo abrindo a câmera. Boa noite, Pedro. Anderson levantou a mão. Anderson, quer falar alguma coisa? Não, abaixou a mão. Boa noite, não. Boa noite. Na verdade, não, era só para você perguntou a primeira vez, minha primeira vez, então. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês. Maravilha. Pessoal, para quem está aqui no primeiro encontro, a gente tem feito isso sempre dessa maneira intimista, assim. Sempre tem tido algo em torno de 20 a 40 pessoas. A gente tem aprofundado as conversas, o que tem sido muito interessante. E a cada ciclo de conversas, a gente estrutura em 2 rodadas. Uma primeira rodada do tema, que é hoje, na qual a gente tem um convidado especial, sempre no caso é o Fred Matos, que está aqui à minha direita, que vai tratar de relacionamentos amorosos. Então a ideia é que durante 1 hora ele faça uma espécie de uma exposição do tema com algumas perguntas que eu vou fazendo, e quem quiser também pode ir pontuando com perguntas. E a gente teria uma segunda hora totalmente livre para ir fazendo perguntas específicas com ele, ou às vezes até mais de 1 hora, né, dependendo de como a gente for sentindo o fluxo do nosso encontro.
A ideia é que seja gravado, o Felipe está gravando, para que os outros membros possam ter acesso e possam assistir depois em outro horário, porque nem todo mundo pode quinta-feira de 8 às 10. Então tem sido um pouco assim, e eu acho que uma coisa interessante de se dizer sobre o espaço de membros é as dinâmicas têm todas florescido à medida em que a gente coloca a nossa intencionalidade, a nossa presença. Então é muito menos uma coisa como, sei lá, estou pagando uma assinatura e veio alguém me entreter com uma aula, e muito mais estamos construindo esse espaço em conjunto, com a nossa presença, com o nosso olhar, com qualidades que a gente traz para cada um dos encontros. Essas são as aspirações que têm guiado, né, o que a gente tem feito. Hoje a gente está só com homens, mas não é o membros é para homens e mulheres, mas hoje eu estou vendo que a gente está só com... É a primeira vez que eu acho que estão só homens na sala. Não, o primeiro encontro também, né, Edu? Você estava no primeiro, acho que o Ricardo estava, tinha só homens. O primeiro e hoje só homens, nos outros sempre tiveram mulheres participando. Nossa, no início tinha alguma mulher, que eu até prestei No atenção. primeiro? Não, nesse encontro, mas ou saiu, ou era outra pessoa que mudou de nome. Daniela, eu acho, não era Daniela? Era, isso, Felipe. É que eu uso da minha esposa, que eu estou Ah, usando. tá, é por isso. Daí, e ela tá aqui do lado. Se pode contar com presença, ela tá aqui do meu lado, vai assistir junto. Ah, maravilhoso! Então pronto, perfeito. Maravilhoso, Ricardo. Já fiquei sabendo que algumas esposas e namoradas iam acompanhar. Isso é excelente. Ela é super bem-vinda. Inclusive, se ela quiser fazer perguntas, super bem-vinda, sim. Ah, beleza, pode deixar. Se na hora que surgir alguma coisa, a gente interage junto aqui. Maravilha, maravilha. Elcio, boa noite, boa noite. O que eu pensei em fazer, pessoal, brevemente, só para quebrar o gelo, até bati com o Fred, foi enviar a gente para trios, para mini salas de trio, nas quais cada pessoa, durante 1 minuto, fale um pouco do que traz hoje como anseio, questionamento. O que está borbulhando, né? O que você gostaria de sair daqui hoje como um aprendizado? Qual questão está viva dentro de você? Para talvez ser esclarecida. Legal! Quando a gente fala sobre relações amorosas. Então, eu não sei de onde veio esse áudio, não fui eu. A ideia é só para todo mundo poder ter essa polinização cruzada, né? Então, a gente vai para trios, uma pessoa fala 1 minuto, passa para uma próxima que fala 1 minuto sobre anseio, sobre qual questão está viva, aí a terceira fala 1 minuto, a gente vai voltar todo mundo para cá e o Fred vai iniciar a exposição dele. É uma quebra de gelo para todo mundo já se colocar nesse espaço um pouco mais ativo, né, e engajado com o nosso encontro. Pode ser? Alguém tem alguma dúvida? Tá. E o convite é, quando a gente estiver falando, que a gente possa falar de um espaço de vulnerabilidade e coragem, né? Se a gente está com medo de dizer o que nos trouxe aqui de verdade, pode ser interessante explorar isso e dizer o que a gente realmente traz para esse encontro. E para quem está escutando, praticar uma escuta empática. Então, um quebra-gelo bastante rápido. Vou criar os trios aqui, aleatórios, com essa ferramenta do Zoom. Ótimo. Bom que chegou mais uma pessoa. Vamos dar 9 trios exatos. Opções de tempo. 3 minutos. Ah, mais uma pessoa com a esposa, namorada, Gustavo ali. Oi, Gustavo. Tudo bem? Então, vamos lá. Criando aqui as sessões. Cada pessoa 1 minuto. Oi, Carlos. Opa, tudo bom? Tudo Boa bom? noite. Será que a gente caiu numa das salas que a pessoa saiu e a gente ficou em dupla? Ixi, não sei. Pode ser. Ah, é 2 minutos só, 3 minutos. Vamos lá, então. Quer começar? Quer que eu comece? Pode começar então, que é a primeira vez, né? Então
Tá bom, vamos lá. Nós só temos 2 minutos. Cara, para mim, assim, eu sou casado, tenho um filho de 3 anos e tem sido um grande desafio em conseguir manter uma harmonização de relacionamento, levando em consideração uma criança pequena em casa, assim, com todos os dificultadores e todos os obstáculos, assim, de um dia ser diferente do outro e daí tem sido um desafio. Para mim tem sido esse desejo constante de conseguir ter momentos de conexão, momentos de amor, momentos de cumplicidade, quando às vezes na rotina tem crianças chorando e mal dormidos. Então, para mim tem sido um baita de um desafio, assim, ter serenidade, ter tranquilidade para conseguir estar sempre construindo essas pontes com a minha esposa, para a gente conseguir estar em lugares harmoniosos, assim, trocando. E às vezes acontece de passar um dia, meio dia, assim, meio desconectados, assim. Então tem sido essa o grande desafio. Imagina, ainda mais nesse período que a gente está vivenciado de quarentena, né? De todo mundo ficar confinado, né? Bacana. Pô, o meu, na verdade, é o seguinte, minha história. Eu namoro, né? Faz 7 anos. E no Natal passado eu fiquei noivo, né? E, assim, tem um problema, assim, é similar, eu não tenho filhos, né? Nenhum, mas, assim, eu moro longe, eu moro em Botucatu, eu moro em São José dos Campos, eu trabalhar para cá, e, assim, tem sido muito difícil manter um relacionamento à distância, muito por conta mesmo de pô, você precisa estar próximo ali, né? É diferente você conversar, assim, por telefone, por mensagem, e você ter o contato físico ali, né? Você tá olhar no olho, você encostar na pessoa, você dar um abraço, dar um beijo. Isso tem afetado muito o nosso relacionamento, muito mesmo. E isso me preocupa. E, assim, eu sei que é com ela, 7 anos, já foi tempo suficiente para eu perceber que é com ela que eu quero casar, que eu quero ter uma família, uma vida. E mesmo assim, eu sinto que esse tempo tá mudando essas coisas. Tá? O tempo acabou, não sei se vai sair, se não vai. Tem um regressivo, assim. Mas é um baita de um desafio mesmo, né? Um baita de um desafio. É difícil, é difícil. Assim, mas você, querendo, no momento de noivado, né, onde você tá mais próximo, que você já tem a certeza ali que você vai casar, que você quer conviver mais, você se afasta. Isso tem desgastado bastante o relacionamento, né? Obviamente que assim, de novo, questão de pandemia, né, tudo mais afetou bastante, mas não é motivo também, né? Pode se usar como muleta isso para dedicado ou não ao relacionamento, né? Uhum. Eu vivi uma coisa muito parecida, assim. Eu e minha esposa, a gente se conheceu na estrada e a gente ficou durante 6 meses, ela em Santa Catarina e eu em São Paulo. E a gente demorou 6 meses nessas indas e vindas e daí ela veio morar comigo em São Paulo e a gente não se desgrudou mais. Bom, né, que deu certo. Porra, feliz, amigo. Bacana. Eu sei que é difícil, então, assim, Super é difícil. legal você ver casos de sucesso, né? Casos de sucesso. Eu vou depois eu vou te mandar a história do relacionamento, acho que vai te inspirar. Bacana, mano, eu tô precisando. Eu vou procurar agora aqui, já vou te mandar, Carlos, então. Eu acho que a gente vai voltar para lá agora. Falou. Fechou. Abraço. Estou retornando, pessoal. Eu convido para ligar a câmera. Quem tiver em casal, acho que pode ser legal colocar o nome do casal. Eu vi o Gustavo fez isso, o Gustavo Vitória, eu adorei a ideia. Eu acho que tem algumas pessoas que estão em dupla, né? Acho que vai ser bom. Ô, Guilherme, não deu tempo, cara. Uai. Vamos ter 2 horinhas hoje, vai dar. Era só para quebrar um gelo. Coito interrompido. Ainda vai ter outro encontro depois, né? Vai. Samuel começou a falar e... Eu comecei a falar, mas não consegui. Pessoal, o vídeo que eu faço agora é para a gente deixar a câmera aberta, mas o microfone no mudo. Vou passar a palavra para o Fred. Eu estou com um problema aqui na minha câmera, eu vou tentar sair e ver se ela abre novamente, que na conversa em 3 ela ficou fechada o tempo todo, tá? Perfeito, Edu. Vai lá. Fred, super obrigado por estar aqui com a gente.
Pessoal, para quem não conhece, o Fred é psicólogo, escritor, palestrante, autor de diversos livros, dentre eles o livro Relacionamento para Leigos. Ele foi colunista do PDH durante anos, um autor muito querido. Já tive com ele em vários treinamentos, nós somos amigos bem próximos, assim, é uma pessoa que eu admiro, confio. Tive a alegria de ser padrinho de casamento do Fred, e é uma alegria novamente estar aqui, depois de tantos anos, né, de trajetória conjunta, poder te receber nesse encontro dos membros para uma conversa sobre relações amorosas, que eu sei que é um tema muito caro na sua experiência. O Fred, fora uma larguíssima experiência clinicando diretamente com homens e mulheres, tem uma experiência também com casais, né, Fred? Tanto atendendo casais individualmente, quanto terapias em grupo com casais. Então, ele tem uma experiência muito vasta para trazer hoje para o nosso encontro. Fred, eu já vou te fazer uma primeira pergunta. Fica à vontade para complementar alguma coisa da apresentação que eu tenho esquecido. Sim. E a primeira pergunta, o primeiro convite, quais são os 5 pilares de uma relação, que inclusive você colocou no Instagram do PDH? Se você poderia comentar um pouco sobre esses 5 pilares de uma relação, para em seguida a gente, numa segunda pergunta, começar a entender quais que são as dinâmicas mais perigosas e tóxicas, que você já me cantou a bola, que vão se instalando, né? Sim. Então, tá contigo. Estou muito feliz de estar aqui. De alguma maneira, eu tenho a sensação um pouco que eu contribuí também com essa trajetória e fui muito beneficiado também, né? Minha conexão com o PDH está fazendo praticamente 10 anos, né? Como leitor, um pouco mais, mas como participante, autor, nos 10 anos. E minha busca, inclusive pelo PDH, ele surgiu de elementos críticos, vamos dizer assim, na minha vida amorosa, né? Eu tinha sido terminado de um relacionamento que eu entendia como era muito significativo, e eu estava numa crise meio de término e um pouco desorientado do ponto de vista social. Tinha ficado muito recluso no relacionamento. E aí, de leitor, de alguma forma, eu fui me tornando amigo, autor e contribuindo ao longo desse tempo todo. E eu clinico há 16 anos, né? Eu vou fazer 40 anos e nesse tempo todo, de alguma maneira, eu sempre fui atraído por essa temática de relacionamento amoroso, porque eu acho que eu vivi dilemas de relacionamento amoroso desde muito cedo, começando pelo relacionamento dos meus pais, né? Então, desde pequeno era uma dinâmica era uma temática que me interessava. Eu me colocava como intermediador desde pequena dos meus pais, atrevidamente talvez. Então, isso é um tema muito, muito especial para mim. Na minha adolescência, me debati com os dilemas da não vida amorosa, propriamente dito, né? E meus relacionamentos, eles sempre se deram, pelo menos os primeiros, diante de uma dinâmica que eu chamaria mais de reativa, mais confusa. E mesmo já clinicando, esse era um dos temas que eu me encantava. E quando eu comecei a escrever, propriamente dito, a princípio em blog, esse foi o tema que foi me atraindo e foi o tema pelo qual fui me especializando naturalmente, seja através de cursos e prática clínica, até efetivamente começar a atender casais. Então, esse é um tema que eu gosto bastante. E essa ideia de colocar os 5 pilares meio que surgiu quando eu fui convidado a escrever o livro Relacionamento para Leigos, que é daquela série americana For Dummies. E para mim foi muito desafiador, porque quando a editora me chamou para escrever,
eles falaram que eles não queriam fazer uma tradução do livro em inglês, que normalmente todos os livros, né, Violão para Leigos, todos esses livros são traduções para o português. Eles falaram que não queriam fazer isso porque eles entendiam que as dinâmicas de relacionamento amoroso no Brasil tinham particularidades muito específicas, que a dos americanos era diferente. E foi muito desafiador, porque eu pensava, bom, carros para leigos, é fácil você escrever esse livro entre aspas, porque o carro tem uma estrutura, tem um jeito de funcionar, quando quebra você sabe que quebrou, porque não anda, quando está andando você sabe que está andando. Aí quando eu pensei em escrever relacionamento para leigos, eu falei, nossa, como que eu vou fazer isso com um tema que não tem carcaça, motor, né? Não é óbvio, não é nítido você saber se um relacionamento está indo bem ou não, porque o carro anda ou não anda, né? Anda, faz barulho, não faz barulho. Como é que a gente consegue olhar para, vamos dizer assim, para esse objeto de estudo numa coisa tão diversificada? E aí eu fiquei na minha obsessão de tentar identificar alguns elementos comuns dos relacionamentos, e eu meio que cheguei um pouco nesses, que eu chamei desses 5 pilares, né? O primeiro pilar é o pilar da afetividade, que inclui toda a dimensão emocional do relacionamento, vamos colocar assim. Então, as trocas, a dimensão sentimental. No princípio, você está apaixonado, você está encantado, você está meio fascinado pela pessoa. A dimensão do desejo sexual, que vem um pouco em paralelo e conjuntamente com isso. Então, quando um relacionamento é nutritivo, vamos colocar assim, ou seja, ele nutre as partes envolvidas e cria um terceiro elemento de enriquecimento psicológico e social humano, a afetividade ela flui de uma maneira mais bilateral, vamos colocar assim. As duas partes se sentem envolvidas, se sentem dando e recebendo afeto, sem grandes bloqueios, sem grandes exigências, sem grandes objeções, vamos colocar assim. O segundo elemento é o da comunicação, que é uma dimensão que se dá tanto na dimensão verbal, né, naquilo que a gente fala, numa dimensão corporal, que é como a gente se posiciona, como a gente olha, como a gente se aproxima, e numa dimensão sutil, né? Quais são as coisas que não acontecem, quais são as entrelinhas, quais são os segredos, os ruídos da comunicação, os fantasmas do passado que de repente são presentes, ou os fantasmas familiares. Então, esse tecido mais sutil da comunicação. E um relacionamento nutritivo, a comunicação, as diferentes esferas da comunicação, ela acontece de uma maneira mais fluida. Então, aquilo que a pessoa diz, o outro costuma entender. É um casal que não fica carregando tantos pesos, tantas dores, tantos traumas. Não que não tenham traumas, né? Mas é uma comunicação mais transparente. O que não quer dizer que não possa haver um espaço de privacidade, mas é uma comunicação mais fluida. No relacionamento mais tóxico, a comunicação é truncada, o que você fala não é claro, o que o outro ouve não é compreensível, existem distâncias, abismos, o sentimento de intimidade é pobre, a transparência ela é confusa, o casal fica envolvido sempre um pouco em jogos psicológicos. Então, é um pouco esse segundo pilar. O terceiro pilar
é o da logística, e esse eu lembro que eu coloquei com muita ênfase, porque ele não parece ser muito logística, né? Relacionamento amoroso tem a ver com logística, parece empresa de correio, né? Que é logística. Mas existe uma dimensão material, prática do relacionamento amoroso, que curiosamente é um dos maiores motivos de desgaste nos relacionamentos amorosos, né? Que é assim, como é que você operacionaliza uma vida de casal? Então, quando a gente pensa em romance, né? Sei lá, pensando numa coisa mais boba, clássica, vamos sair para um jantar romântico. Você tem todo um manejo naquilo, né? Você tem escolher o lugar, como é que vão, como é que chegam, como é que estão vestidos, o que vão fazer, vai ter algum elemento mágico, vai ter um presente, vai ter uma música, vai ter como se fosse um evento, né? Uma celebração. E quando o casal, às vezes, um casal que vai bem em logística, a dupla, vamos dizer assim, em questão, maneja bem a prática das coisas. Um facilita, vamos dizer assim, a capacidade de ação do outro. Já num relacionamento mais tóxico, essa parte logística é muito travada. Ou porque existe uma pessoa mais passiva do que a outra, que sobrecarrega alguém, ou existe uma pessoa mais centralizadora que a outra, ou existe uma dificuldade pragmática, existe uma coisa meio que não flui direito, e isso vai gerando aqueles pequenos desgastes, que quando você vai morar junto, você descobre, quando você vai ter filhos, você descobre que a pessoa é ineficiente em termos de agenda, horário, manejo da coisa, e isso vai gerando ruído na comunicação. Então, essa é a logística. A transconjugalidade foi um termo que eu meio que inventei, que são coisas que afetam o casal, mas eles, de alguma maneira, estão além do casal. Então, questões ligadas à família, a dinheiro, a vida profissional, que também são elementos muito subestimados quando a gente pensa num relacionamento que vai bem ou num relacionamento que não vai tão bem. Porque um relacionamento que vai bem, nesse sentido, a pessoa, de alguma maneira, tem essas esferas da vida dela relativamente encaminhando ou encaminhadas, né? Do jeito que eu estou pintando, parece que é uma coisa que tem que estar tudo resolvido, tudo perfeito, mas não, as coisas estão encaminhando. Você pode até estar num trabalho insatisfatório, mas você está fazendo um curso que vai te dar condições de angariar um trabalho melhor, mais satisfatório financeiramente, pessoalmente. Você está tramando uma linha, né? Você não está paralisado. A vida financeira, você pode até estar ultra endividado, ferrado em algum nível, mas você está encaminhando aquilo, você está endereçando a coisa, né? Como a sua família, vamos dizer assim, mais ampla, afeta o seu relacionamento. Não é que sua mãe e seu pai são ótimos, seus irmãos são incríveis, não é a família doriana, mas é como se você sentisse que as esferas do relacionamento de casal estão relativamente bem protegidas das invasões quase que instintivas da família de origem, e nos relacionamentos, por exemplo, mais problemáticos, você vai ver essas dinâmicas muito confusas. Então, os pais se intrometendo, atravessando a dinâmica do casal, o casal não conseguindo estabelecer limites, entender que o relacionamento, o novo relacionamento, ele é um núcleo próprio que precisa ter as características, a identidade própria. Ou seja, a família, ela não oferece o que ela pode ter de melhor, que é um suporte, é uma rede, é uma nutrição, né? Um suporte
uma complementaridade no casal e ela se torna uma família emaranhada, cobrando coisas, atropelando papéis, vamos dizer assim. E o quinto elemento que é a questão da personalidade, porque as pessoas tendem a pensar, e isso para mim é um ponto muito crítico da concepção de relacionamento amoroso, que é imaginar que o amor é o suficiente para um relacionamento amoroso caminhar bem. E uma coisa que eu digo é que as personalidades envolvidas impactam muito fortemente no relacionamento amoroso. Então, quando a gente tem duas personalidades, eu falo bastante isso no livro, né? A questão não é se são personalidades opostas ou parecidas. A questão é se são personalidades complementares. Se você às vezes tem personalidades opostas opostas assim, um é mais racional, outro é mais emocional, um é mais prático, outro é mais intuitivo, um é mais sociável, outro é mais introvertido. Se eles se amparam nas carências, nas lacunas um do outro e se potencializam, não importa se eles são muito diferentes. Do mesmo jeito, se eles são muito parecidos, às vezes ser muito parecido pode ser uma coisa boa, porque tem muitas afinidades, mas pode ser bem paralisante, porque pode virar uma bolha de reforço de travas e problemas também. Mas às vezes, duas pessoas com personalidades parecidas podem ser complementares. Elas podem puxar um pouco o outro para um ponto diferente, apesar de serem parecidas. E isso é muito subestimado em termos de dinâmica de relacionamento, porque os relacionamentos tóxicos normalmente são aqueles em que as personalidades sejam opostas, vamos dizer, entre aspas, ou parecidas, elas são competitivas, problemáticas, elas se atropelam. Então, meio que dentro desses 5 pilares, pelo menos para mim, me facilita clinicamente, não é que eu fico dando check ali, né? Acaba virando uma coisa um pouco intuitiva. Eu acho que é a mesma coisa que quando um mecânico chega o carro lá, ele já ouve lá aquilo ali, a rebimboca da parafuseta. Quer dizer que eu não sei nem dar exemplo de carro, porque eu não entendo nada de carro. Mas o cara já sabe, ele tá ouvindo o motor, ele fala, vem cá, que isso aqui é disso aqui. Aí vai lá, mexe, aqui tá ralado, não sei o que. Com o tempo você vai intuitivamente incorporando esse raciocínio. Mas esses 5 pilares é um rastreio que eu faço meio que intuitivamente quando eu recebo um casal ou quando alguma pessoa está falando sobre uma dinâmica de relacionamento que ela considera problemática, né? Então, não sei se eu respondi um pouco os 5 pilares que eu tinha falado. Ótima introdução, Fred. Eu quero te fazer uma pergunta agora, um pouco antes da gente entrar nos 4 venenos, né, naquilo que a gente conversou um pouco antes, daqueles 4 cavaleiros do apocalipse que são preditivos de um relacionamento que não está indo nada bem. Mas antes de entrar nisso, eu queria discutir um pouco para entender meio que um termômetro seu, você na clínica, né? O que você tem escutado que são queixas mais usuais dos homens e o que vocês têm escutado que são queixas mais usuais das mulheres? Eu não pergunto no sentido de generalizar e da gente criar algum cabo de guerra, mas no sentido compassivo, assim, né? Da gente não se sentir solitário. Acho que pode ser interessante, às vezes, você jogar a luz em alguns dos obstáculos mais comuns que você tem recebido na clínica, tanto dos homens quanto das mulheres. A gente tem vivido tempos bem curiosos em termos de relacionamento, né? Eu falei muito sobre temática de relacionamento entre 2009 e 2016, vamos dizer assim. Eu dei muita ênfase para essas temáticas. Eu tenho falado um pouco menos hoje em dia, mas ainda sigo falando de relacionamento, porque a gente está numa fase de transição, né? O que eu entendo que é uma fase de transição? A gente está numa fase de transição
onde as ideias de gênero, onde as ideias sobre machismo, sobre feminismo, elas eram menos correntes nos debates a respeito de relacionamento amoroso. Então a gente durante, sei lá, eu não sei nem quando esse livro foi lançado, mas o Mulheres São de Marte, os Homens São de Vênus, e eu nunca sei se eu acerto os planetas, mas acho que é isso. Esse livro estabeleceu, no meu entendimento, no inconsciente coletivo, uma demarcação a respeito de que homens são de um jeito, mulheres são de outro, e isso marcou pelo menos umas 2 décadas de debates a respeito de relacionamentos amorosos, assim, e que no meu entendimento tiveram um lugar, né, mas que hoje em dia essas temáticas sendo colocadas desse jeito, no meu entendimento, pelo menos na clínica, elas perdem um pouco força, não porque agora homens são de Vênus e mulheres são de Marte, mas porque a própria ideia de Marte, Vênus, de um jeito ou de outro, tem cada vez mais sido questionado, e as pessoas têm, pelo menos as pessoas de um cunho mais progressista, elas vêm tentando fazer esforços para transcender um pouco essas limitações, essas definições de gênero. E isso é muito positivo em muitos níveis. Por outro lado, isso tem causado muitas confusões. Por quê? Porque os fundamentos da nossa educação amorosa, eles se deram numa outra premissa, claramente mais machista, bem demarcado do papel do homem e da mulher, e a gente vive hoje uma dinâmica social muito fluida em termos desses papéis, ou que se pretende pelo menos ser mais fluidas em relação a esses papéis. Então, de modo geral, o cenário é de uma certa ambivalência coletiva. As pessoas estão tentando descobrir os seus lugares no relacionamento, onde, de modo geral, todo mundo meio que trabalha, todo mundo meio que ganha dinheiro, todo mundo meio que é convocado a participar da criação dos filhos, onde esses limites aí eles são mais sutis, vamos dizer assim, do que antigamente. Antigamente, os relacionamentos mais tradicionais, eles tinham um certo tipo de queixa, né? Que era a mulher insatisfeita e o homem aborrecido porque nunca conseguia entender as mulheres porque entendiam elas como indecifráveis. Essa era a queixa que eu ouvia 16 anos atrás, vamos colocar assim. A menina está cantando aqui no texto, você está saindo aqui do fundo. E hoje em dia, como esses papéis, essas ideias são mais... Será que eu peço só para fechar uma porta aqui? Para mim tá vindo bem baixo, pessoal, para você saber. Tá Nina é a filha do Fred, linda, de 3 anos. Tá bom. Para mim tá bem suave. Bem Assim. baixo, Tá bom. quase não dá pra Acho que não dá para escutar, não. Beleza. E hoje em dia, as dinâmicas, como elas estão mais sutis, vamos dizer assim, em termos de o que é uma coisa, o que é outra, algo que eu consigo identificar vindo da voz das mulheres, 2 coisas. Uma é uma confusão, acho como resultante dessa própria ambivalência a respeito de papéis mais ativos e mais passivos, mais afetivos, mais racionais. Então tem uma confusão desse lugar que ela ocupa no mundo. E em termos de dinâmica, tem uma coisa mais... uma invisibilidade ainda, né? Que ainda guarda resquícios de uma dinâmica mais patriarcal existente, mas uma invisibilidade no sentido de as demandas delas ainda não são plenamente reconhecidas, valorizadas e atendidas, vamos colocar assim. Então agora ela consegue dizer, ela consegue expressar, mas isso ainda é capturado de uma maneira... Claro que eu tô ligado nisso aí.
Entrou uma voz aí. Pessoal, se todo mundo pudesse botar no mudo, seria ótimo, por gentileza, tá bom? Obrigado. Então essa ideia assim ela consegue expressar, ela consegue falar, mas aquilo ainda não é capturado completamente, e ainda que a gente esteja falando de um parceiro, por exemplo, que esteja envolvido, que esteja querendo entender, mas aquilo ainda não é capturado por completo, porque as mulheres ainda são vistas como seres indecifráveis em alguns limites, né? Então essa é uma queixa que eu vejo muito das mulheres. E dos homens, não que o homem chegue dizendo isso claramente, mas o discurso de fundo dele é sempre de uma dose grande de impotência e de uma certa solidão, né? Acho que tanto isso foi até o tema do meu primeiro texto no PDH, que é da solidão masculina, que é uma solidão que não é necessariamente de não ter companhias, mas de não se sentir tendo espaços de troca genuína, humana e vulnerável. E uma solidão que é a do receio de compartilhar e de expressar esferas de vulnerabilidade dele no relacionamento, tendo em vista que ele ainda tem resquícios do que é um homem forte, enfim. E um sentimento de impotência que pode surgir desde a impotência propriamente dita sexual, como de uma impotência de sentir que ele nunca é o suficiente e de que ele está sempre correndo e se estressando e fazendo esforços, mas parece que ele está sempre errando, falhando, não entendendo. Ele se sente burro, obtuso em alguma medida dentro da esfera do relacionamento. Então eu vejo um pouco dessas duas coisas assim acontecendo. E Fred, pegando um pouco de carona nisso, acho que poderia ser interessante talvez você tratar de dinâmicas nocivas usuais que se instalam. Pensei até em colocar aqui na tela esses 4 cavaleiros do Apocalipse, né, para talvez você comentar sobre essas dinâmicas perigosas que às vezes se instalam num relacionamento, mesmo quando o relacionamento parece que tá bom, né? Não necessariamente se instala quando já está decadente, mas enfim, queria escutar seus comentários sobre isso, acho que pode ser interessante. Então vou compartilhar uma tela aqui, pessoal. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse são fruto de pesquisas de décadas do Instituto Gottman, que vem estudando vida conjugal. E são 4 aspectos que foram considerados, Fred mesmo estava me dando contexto, né, preditivos de que uma relação está correndo seríssimo risco. De acabar. De acabar. Então, a sensação que eu tenho do resultado dessa pesquisa, o Gottman é um psicoterapeuta de casal também, bem, é um senhor, né? E ele fez essa pesquisa, ele foi identificando esses elementos que, no meu entendimento, são resultados, no longo prazo, da toxicidade, vamos colocar assim, do amor romântico, da ideia de amor romântico, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Porque a ideia do amor romântico parte da premissa, como eu tinha falado no começo, que o amor dá conta de todas as questões de um relacionamento amoroso. E uma coisa que eu sempre digo para os casais é que o amor, o desejo, em tese, é a parte mais fácil do relacionamento, né? A parte mais difícil do relacionamento amoroso é o relacionamento.
Porque o amoroso, ele acaba sendo uma decorrência. Se o relacionamento vai bem, o amor é nutrido, o desejo é nutrido. Se o relacionamento não vai bem, se a dinâmica do casal vai mal, não há amor que segure, não há tesão que segure. E eu arrisco a dizer que a maior parte dos relacionamentos amorosos que acabam, não acabam por falta de amor, né? E aí eu vou explicar um pouco esses 4 cavaleiros dentro dessa perspectiva. E às vezes nem de desejo, né? Mas de um entendimento tão equivocado do que é um relacionamento amoroso, partindo da ideia de que o amor ele vai ser capaz de curar todos os males e todas as dores da humanidade, que você não precisa nem cuidar do relacionamento, que o relacionamento ele é uma consequência de você amar a pessoa. Então a gente acha, na maior parte das vezes, que se eu amar minha parceira, se eu amar meu parceiro, isso é suficiente, o relacionamento vai bem. Enquanto há amor... Então, por exemplo, quando um casal entra em crise, eles falam, você me ama? Amo. Você me ama? Amo. Então a gente tem solução. E muitos casais terminam se odiando porque se amam muito. Que paradoxal isso, né? O que eu quero dizer com isso? Eu vejo, por exemplo, casais que estão próximos do rompimento, próximos de uma dinâmica problemática de término, não se atentando para o fato de que eles percebem o parceiro amoroso como um inimigo do amor que eles têm por esse parceiro amoroso. É quase como se fosse assim, você está atrapalhando o meu relacionamento com você. Será que você podia ser assim, assado, do jeito que você disse que era e do jeito que eu imaginei que você era? E quando a pessoa não é daquele jeito, não age daquele jeito, ela vai odiando aquela pessoa que ela ama. Então, você termina o relacionamento odiando uma pessoa que você ama. E aí, não é uma idealização? É uma idealização, mas o amor romântico, ele se baseia em idealização. O relacionamento amoroso, tal como eu entendo ele se baseia predominantemente em relacionamento. Em cultivar um relacionamento saudável, em cultivar uma relação nutritiva, uma relação aberta no diálogo. E se isso vai bem, você não vai cair nesses 4 cavaleiros que são. O primeiro, o criticismo contínuo. O que é esse criticismo contínuo? É você punindo o seu parceiro, a sua parceira, porque ele não age como você fantasiou ou como você idealizou que ele deveria agir, né? Então você começa a ficar tão insatisfeito com aquela pessoa ser uma pessoa que você não quer que ela seja, que você começa a ser crítico no começo para corrigir ela, para que ela vá virando o que você quer, só que chega uma hora que você entra numa crítica pela crítica, né? E que vai levando você também, não sei, nesse segundo ponto, essa crítica no começo ela parece ser construtiva e depois ela vai tomando uma tonalidade de desprezo, né? Ela vai tomando uma tonalidade de descaso, ela vai tomando uma tonalidade de assim, eu odeio o fato de você não ser aquela pessoa que eu queria que você fosse. Então você começa a ter posturas de acusação, de humilhação, você começa a destruir a melhor faceta da outra pessoa e você começa a instigar a pior versão dela, quase que para confirmar a sua tese de que aquela pessoa não é o que você queria e para justificar que você já não está mais gostando daquilo. E aí tem um fenômeno, tem um viés muito maluco, que quando você trata mal uma pessoa, você se sente inclinado a tratar mais mal uma pessoa porque você já tratou mal.
porque você tratou mal porque ela merecia. E daqui a pouco você trata ela mal porque você já tratou ela mal. Então você entra numa dinâmica de maus tratos porque você já maltratou. Por que você está tratando mal ela? Ah, porque ela merece, ela fez uma coisa ruim. Mas ela fez uma coisa ruim porque você já também fez uma coisa ruim para ela. Então vira um ciclo vicioso, bem tóxico. Nisso tudo também vem junto uma postura defensiva, que é você já não coloca suas vísceras na mesa. Porque no começo do relacionamento, quando todo mundo está apaixonado, você põe suas vísceras na mesa, né? Você põe seu coração, você põe seu pulmão, seu ar que se respira, seu cérebro, você coloca tudo. Você coloca até o seu intestino, às vezes, você coloca as coisas meio podres em alguma medida. Só que quando você vai entrando numa dinâmica tóxica do relacionamento, você começa a ter uma postura defensiva, porque é quase como se você já estivesse se preparando para a saída, né? Então você basicamente quer confirmar a sua tese do porquê você tem que sair desse relacionamento. Então você vai recuando, recuando, defensivamente, e basicamente a outra pessoa é a malvada e você é a vítima daquilo que você está experimentando no relacionamento. E aí algumas estratégias típicas, que é o quarto elemento, você começa a gelar a pessoa, bloquear, fugir, não entrar em assuntos sensíveis, não decidir coisas. Então você fica numa eterna procrastinação logística. Então você vai viajar, não decide a viagem, se vai mudar, não decide a mudança, se vai ter filho, não decide o filho, se não vai ter filho, também não decide que não vai ter. Então você entra numa dinâmica de evitação de intimidade. Porque como você não quer mais construir uma narrativa junto com a outra pessoa, você começa a colocá-la de escanteio mesmo ainda estando no relacionamento com ela. Então é um relacionamento meio zumbi, é meio morto e meio vivo. Ele tem uma aparência de que está acontecendo, mas na prática você vai ver um casal que não se olha, um casal que fica expondo a outra pessoa quando está com outros amigos. Sabe aquele casal que fica meio que trolando a outra pessoa e falando os defeitos dela, mas não de uma maneira que também exalte virtudes, mas daquele jeito meio tóxico, falando, ele não sei o que, ela não sei o que lá, fica falando, trazendo a pior versão de um jeito que para ridicularizar a outra pessoa, e não quando você está numa conversa genuína, quando você está numa conversa mais cúmplice, vamos colocar assim. Então, esses 4 cavaleiros do Apocalipse, quando você vai vendo um casal que se olha menos, um casal que olha para o lado, um casal que está sempre no celular, um casal que não toma decisões importantes. Então, você vai vendo sempre uma dinâmica meio evitativa e confrontativa. Então, o casal ele fica super competitivo, ele fica super uma humilhação mútua e já não existe mais espaço de intimidade. E aí, nesse cenário, o sexo ele vai murchar como uma planta que não é regada, né? E não recebe sol. Porque o desejo, a sexualidade, para alguns casais até pode nascer de uma certa violência da dinâmica. Mas um sexo gostoso, nutritivo, cúmplice, vulnerável, que atinge potências mais profundas, ele não prospera numa dinâmica extra-cama, que uma coisa que eu sempre digo o sexo começa muito antes da cama e ele termina muito depois. Então, se a dinâmica do casal ela vai se revelando um pouco, em muitos níveis, tóxicas no dia a dia, esse casal não tem mais generosidade, já não tem mais interesse, já não tem mais gosto por interagir, e isso acaba se refletindo numa cama que não fica nem fria, ela fica meio, e nem protocolar, ela fica quase como se fosse
um problema no caminho do casal, né? Então, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não sei se contemplei tudo que ele permite, mas é um pouco isso que eu vejo. Fred, eu estou vendo aqui que a gente está quase fechando a primeira hora. Pode Sim. ser um bom momento para passar para perguntas, né? Porque eu acho que vai ter muita coisa. Mas como você deu um pouco o panorama, né, de alguns pilares, queixas comuns, aspectos ruins, eu queria fazer a última pergunta que talvez você possa pincelar mais brevemente, e a gente abre, e quem quiser fazer pergunta pode já ir preparando a pergunta, né? Porque em seguida eu já vou abrir para todo mundo se colocando, seja abrindo o áudio direto, seja mandando pelo chat. Mas a minha pergunta seria num tom de cultivo. Você trouxe essa noção de uma relação nutritiva. A gente recebeu antes do encontro de hoje muitas perguntas de pessoas falando na noção de responsabilidade efetiva. E eu queria te escutar, pensando nesses aspectos ruins, o que seriam antídotos ou coisas práticas que poderiam ser feitas em oposição a essas 4 que sugam? Haveriam antídotos ou aspectos nutritivos que seriam opostos? É uma curiosidade mesmo. Sim. Se a gente parar para pensar, então no primeiro item, você vai ter um processo de apreciação, né? Quais são os elementos que existem naquela pessoa que você aprecia ou que você já apreciou e que você tem não dado suporte para se manifestar com mais frequência? Porque quando o relacionamento começa a ficar tóxico, você torce contra a outra pessoa, né? Você começa a colocar pedra no meio do caminho para ela tropeçar. Então, no primeiro ponto, seria uma apreciação, e inclusive uma apreciação prospectiva. É você visualizar o que a pessoa pode desenvolver de potencial positivo e você se relacionar com aquela pessoa como se ela já fosse daquele jeito, né? Quase como se abrindo espaço para aquela pessoa revelar a melhor versão dela. No segundo item, né, que é o de desdém, de menosprezo, quando você começa a tratar mal, você começa a agir com compaixão. Você começa a agir colaborando para que a vida daquela pessoa floresça, né? Então você começa a agir apoiando os projetos dela, incentivando os sonhos que ela tem, se interessando, porque o menosprezo é o prezar menos, né? Então você preza pela pessoa, você cuida dela, você vira um facilitador da jornada da outra pessoa. Então você faz apostas altas em cima daquela pessoa. No terceiro item, você começa a ter uma postura de abertura. Você começa a ter uma postura de abertura onde você coloca suas vísceras e fala assim: eu tô cansado, eu tô com medo, eu sinto uma raiva, às vezes inexplicável, de você, e eu queria que você me ajudasse a sentir menos isso, porque no fundo eu sei que eu te amo. Ou seja, você se abre, né, para aquilo. E na quarta dinâmica, que é o gelar, bloquear e fugir, é você buscar proximidade, é você buscar intimidade, é você buscar espaço de celebração, é você procurar, você construir espaços onde você possa olhar no olho daquela pessoa, descobrir nela facetas que você talvez nunca tivesse olhado, imaginar como uma outra pessoa interessada afetiva e sexualmente na sua parceira ou no seu parceiro estaria olhando para ela, quase como se para rever a pessoa por uma outra lógica, tridimensionalmente, né? Então eu penso que esses são caminhos assim que você pode visualizar, ou seja, acima de tudo, ver a pessoa como uma pessoa que transcende os benefícios que você busca dela só para você, né? Você pensar na pessoa pela pessoa. Maravilhoso. Voou essa primeira horinha. Agora a gente vai abrir para escutar, né? Então eu queria convidar para que as pessoas pudessem fazer essas perguntas. E pensando também que a gente está tratando aqui de relações de uma maneira ampla, né?
Então, pessoas que estão no início de relações, a gente pode tratar do término, das etapas de transformação, da sustentação, de quem não está em relação. Tudo isso está dentro do escopo de diálogo hoje com o Fred. Então, vocês podem ficar à vontade para colocar uma pergunta no chat, ou quem quiser, só levantar a mãozinha e a gente já passa a palavra para você colocar a sua pergunta. Quem quer começar? Se vocês não forem enviar perguntas, eu tenho várias aqui que a comunidade já enviou antes de hoje, mas eu queria... Tá. Uma pergunta anônima no chat. Como voltar a ter tesão pela parceira? O calor esfriou a ponto de preferir me masturbar ou buscar relação física com a esposa. Fred. Isso é uma coisa absurdamente comum, né, em relacionamentos, né? Porque, vamos pensar nessa... Por que a masturbação ela parece mais interessante do que o relacionamento? Porque a masturbação,